Foi bem uma mesmo. troca, porque eles trocaram conosco aqui no Brasil, então conheceram a nossa cultura e lá a gente também teve a nossa parcela De contribuição mesmo cultural, né? né? E hoje tu acha que mudou alguma coisa assim nos teus hábitos ou até mesmo numa questão de pensamento assim depois dessa viagem? Com certeza, existe a vida pré e pós, né, programa, porque a gente começa a ter uma visão diferente de mundo e a gente quem tem preconceitos também tem que reduzir eles, né? Porque tu tem que se adaptar à cultura da pessoa, tu tem que aprender a respeitar o próximo. Eu nunca tive muito problema com isso, mas a gente começa a ver diferente, né? As culturas e aprender a respeitar mais o outro, e até mesmo isso trazer para a vida da gente, para a família da gente, que já é tão difícil às vezes essa relação familiar. Imagina com uma cultura diferente, tu de inserir, cair mais ou menos de paraquedas lá e tu tem que se adaptar, porque aquela era a proposta também, né? A proposta do programa era que a gente vivesse como a comunidade local, não era para se estar excluído dela, era para fazer parte, né? Ser integrado realmente no Canadá. Bom, e Felipe, tu também foi para o Canadá, né? Também fez essa viagem, mas o que te motivou? Como é que foi essa viagem mesmo para o Canadá? No meu caso, o objetivo principal era estudar o inglês, né? Como ele falou, né? O inglês canadense é um inglês bem acessível para quem vai fazer o primeiro intercâmbio. Isso foi um ponto decisivo, porque o inglês que basicamente todo mundo estuda é o americano, né? Eu acho que o que mais se assemelharia seria o canadense. Daí esse foi um ponto principal, né? Daí faltou escolher a cidade, né? Daí eu acabei escolhendo Vancouver, né? Por causa do clima mais ameno, assim, por causa que o Canadá é muito frio, né? Daí teve eu que não estou acostumado, né? Apesar de morar no sul do Brasil, ainda assim é bem diferente, né? O frio lá é bem mais pesado. Intenso, né? Mas basicamente foi estudar inglês. Acabei ganhando muito mais que só o inglês, né? Mas o objetivo inicial era estudar inglês. Como é que foi esses outros benefícios, então, além de aprender o inglês? Eu acho que o que eu mais aprendi é que eu sem querer, né, acabei escolhendo Vancouver, que é uma das maiores cidades, acho que terceira maior cidade do Canadá, e é muito diversificada, né? O Canadá é um país, acho, muito diversificado, por causa que eles não têm uma grande população e vem muita gente fora. E daí conheci de tudo. Lá em Vancouver, o caso particular, a Chinatown é muito grande. 36% da população é chinesa, ou seja, muito chinês, muito coreano, muito gente de Taiwan, tudo, Japão, europeu, tem de tudo um pouco lá, assim, indiano tem bastante. E é bem engraçado que tu vê, assim, os bairros, assim, tem um bairro que tem muito indiano, tem outro bairro que tem muito chinês. Fica bem dividido. É bem dividido, assim, em termos de conhecer outras culturas, foi bem proveitoso, assim, conheci também gente da Arábia Saudita, nunca tinha nem tido contato, assim, cultura muito diferente. E tu ficaste quanto tempo lá? Eu fiquei 5 semanas, né? 5 semanas, super rápida a viagem. Né? A ideia até foi prolongada, a ideia antes era 4 semanas. Teve a questão das Olimpíadas, eu adiei uma semana para pegar um pouco das Olimpíadas, né? Foi agora em 2010 a minha viagem. Daí teve a questão das Olimpíadas, daí sim que veio gente de tudo que é canto do mundo. Daí sim. E antes de ir para o Canadá, tu já tinha pensado em conhecer o país ou foi pensando em conhecer mesmo, em aprender o idioma e daí surgiu o Canadá? Pois é, eu tinha uma curiosidade por causa que eu tenho um amigo que já foi para lá e gosta muito de lá, sabe? E eu tinha ouvido falar que o povo canadense é muito receptivo, é um país desenvolvido, mas em compensação tu não vai ter aqueles problemas de trânsito, de aglomeração de gente, é uma coisa assim, é muito diferente do Brasil, é uma população muito menor, só que uma infraestrutura muito maior, é realmente um choque, assim, um país muito legal, pelo menos Vancouver eu gostei muito, que deu para ver, assim, é bem diferente daqui. E tu aproveitou também para conhecer lugares característicos, pontos? Pois é, Vancouver é meio isolado dos outros pontos. Por exemplo, Toronto, Montreal é bem distante. O que Vancouver, o que tinha em Vancouver eu procurei visitar tudo, né? Em pouco tempo, né? 5 semanas não é tanto tempo, mas deu para visitar quase tudo. E eu fui também fora, eu fui para Vitória, né? Que é a capital de British Columbia, da província que eu estava.
E fui também nas montanhas aí aos arredores de Vancouver, né? Inclusive com o objetivo de andar de snowboard, né? Que eu nunca tinha andado. Andei, gostei bastante, bem diferente, né? Ver neve, por causa que em Vancouver mesmo não nevou. O inverno que eu fiquei lá não nevou. Não assim. nevou. Às vezes neva, às vezes não. Daí tinha que ir para as montanhas para ver neve, né? E aí você foi atrás. Daí eu fui atrás da neve, fui atrás do snowboard, andei, gostei muito, é uma baita experiência. Pretende voltar novamente para lá? Olha, eu gostaria muito, né? Só que ao mesmo tempo eu quero fazer mais um intercâmbio de inglês, né? Só que ao mesmo tempo acho que eu tenho que dar a oportunidade para as outras, assim como eu gostei do Canadá, o Canadá foi o único país que eu fui, né? Provavelmente se eu for para uma Inglaterra, um outro país assim, eu gostaria de conhecer outros lugares, né? Mas se tiver oportunidade para ir, com certeza eu volto. É um baita de um país, gostei muito. Perfeito. E vocês, né, viajam, como é que é a burocracia realmente para sair do país, para entrar lá no Canadá, para conhecer as cidades, os lugares? Como é que isso é muito difícil, é complicado? Como é que é para vocês? Tem que já ir com o visto prévio do Brasil, né? Então tem... Na época eu não sei exatamente todos os documentos que eram necessários, até porque eu não tive uma participação ativa, que eu já estava no meio do programa, quando foi feito o visto. Mas eles solicitam comprovações de rendimentos, né, vínculos com o Brasil, eles são um pouco criteriosos, assim, digamos, um pouco chatos também para aceitação dentro do país, né? Tem todo o processo de visto, tanto para curta duração como para longa, né, que precisa ser feito. Então, claro, se quem quer ir tem que estar sujeito a isso, né. Então, mas tem toda essa questão, tem uma questão burocrática, assim.